muito bem-vindos, a gente está muito satisfeito que ontem gostaram bastante do curso, foi um debate muito rico sobre patentes verdes e incitou muitas perguntas que vão ser respondidas hoje pela Sabrina Herzog de Souza Lima. Ela é da OMP e vai falar para a gente sobre tanto o inventário, né, o IPC Inventory Green, quanto o WIPO Green. E o Fernando Cassib, que é do NPI, ele também vai abordar os mesmos temas, mas de uma outra ótica, de como que está sendo implementado no Brasil. Então, eu vou passar a palavra para a Sabrina, para ela iniciar a palestra. Peço todos que coloquem seus comentários, perguntas no chat. Igual como ontem, à medida que eu vejo que tem que fazer uma intervenção, na hora eu mesmo abro o microfone e entro em contato, caso contrário a gente deixa as perguntas para o final, tá bom? Um excelente dia para todos, um excelente aprendizado e eu espero que continuem desfrutando desse curso que foi preparado com muito esmero, né, Isabela? Bom dia. Sabrina, é com você, por favor. Obrigada, Cecília. Bom dia a todo mundo. Obrigada pelo convite e pela introdução. Cecília, também a Isabela, toda a equipe OMP no Brasil. O meu nome é Sabrina Herzog e eu sou gerente de projetos e parcerias na equipe WIPO Green. É um departamento da divisão de desafios globais na OMP. Eu vou tentar aqui compartilhar minha tela para a gente ver a minha apresentação. Bom, a temática da minha apresentação não vai ser tão diretamente ligada ao sistema de propriedade intelectual, tá? Então, eu vou começar pedindo a vocês que tenham a cabeça bem aberta, tentando sempre pensar numa questão com uma visão panorâmica, não olhando para o problema em si, mas todo o ecossistema ao redor, porque é assim que a gente está vendo essa questão no WIPO Green. Então, primeiro, eu vou explicar por que nós estamos nos concentrando na interseção de IPI e ação climática. Depois eu vou falar um pouquinho sobre o setor de tecnologias sustentáveis e todo esse ecossistema de tecnologias sustentáveis e inovação. E, por último, explicar como a equipe WIPO Green é a resposta da OMP para contribuir no enfrentamento das mudanças climáticas. Bom, vou começar explicando um pouco o contexto no qual a gente se encontra hoje, que eu acredito que o público dessa apresentação já esteja bem careca de saber, mas é importante falar sobre o tema, porque ele está bem conectado à origem do nosso trabalho, e é o que a gente faz aqui no WIPO Green. O Fórum Econômico Mundial faz uma pesquisa todos os anos entrevistando mais de 1.000 especialistas em risco global, formuladores de políticas públicas, falam com líderes de várias indústrias. E nesse ano, a gente vê como as questões ambientais estão nas top 10 preocupações desses formadores de opinião. E nos próximos 10 anos, né, você vê aqui 2 anos, e nos próximos 10 anos esse cenário fica ainda mais relevante, são os tops 4, né? Desculpa, Oi? Sabrina, tem como aumentar um pouquinho? Está um pouquinho difícil de visualizar, e parece uma informação bem interessante. Eu vou aumentar o tamanho. Dá para ler melhor? Um pouquinho melhor, sim. Sabrina, você Obrigada. quer tentar novamente colocar em modo apresentação o PowerPoint para ver se... Eu coloquei, mas aí vocês ficam vendo também a outra não funciona para mim. Ele não mostra para você? É isso? Não, Ah, entendi. eu não consigo ver onde vocês estão, não consigo acompanhar. Ok. Bom, se dá para ler um pouquinho melhor, dá para ver aqui que os 4 primeiros lugares são os riscos dos próximos 10 anos, são todas questões ambientais, né? Vou ler
caso vocês não consigam ler por aí. Falha na mitigação da mudança climática, falha na adaptação à mudança climática, desastres naturais e eventos climáticos extremos, e perda de biodiversidade e colapso do ecossistema. Então, cada vez mais essas questões vão ficar mais importantes, vai ser um desafio mais global. E além disso, a gente consegue ver também, né, nesse gráficozinho aqui dos próximos 10 anos, que nesse contexto, as mudanças climáticas começam a entrar até como questão social. Então, aqui no número 10, a gente vê incidentes de dano ambiental em larga escala. Ou seja, começa a adentrar outros âmbitos da nossa vida, né? E como a gente sabe que esses formadores de opinião têm razões científicas para estarem preocupados, a gente vê a concentração recente de gás carbônico na atmosfera ter aumentado incrivelmente nos últimos 60 anos. Como esse gráfico está mostrando, é assustador ver como o crescimento dele. Além disso, aumento de temperatura, mais de 1 grau Celsius no período de 60 anos, né, que contribui enormemente para o derretimento das calotas polares, todos os problemas de mudança climática, enfim. E, além da sociedade civil e dos cientistas, a comunidade internacional, através do painel intergovernamental de mudanças climáticas, também confirma essa situação, eles confirmam que essa situação é muito alarmante, né? O interessante também é que eles indicam que a gente vai ter que descobrir formas de como lidar com o problema e como isso vai ser muito importante nos próximos anos. Então, talvez, na verdade, seja exatamente essa capacidade humana de se reinventar que nos ajude a lidar com essa crise de escala mundial. Mas agora que a gente tem um cenário, mais ou menos, a gente pode começar a entender um pouco mais sobre o setor de tecnologias sustentáveis que o WIPO Green trabalha. Então, para delinear o que a gente quer dizer com tecnologia sustentável, eu queria definir um termo, porque existem muitos termos sendo jogados por diferentes instituições. Aqui no WIPO Green, a gente usa a definição formulada na reunião da Cúpula do Clima do Rio, de 92, que é um pouco vaga, a gente pode argumentar isso, mas ela ajuda a delimitar o limite do nosso trabalho. Então, a gente considera que pode ser um produto, serviço ou um processo que ou ele aumenta a eficiência, desempenho e produtividade, ou ele diminui poluição, consumo de recursos e desperdício. Tipicamente, é uma área de tecnologia dentro do meio ambiente, energia, transporte, clima, mas como a gente vê, isso já até está ficando desatualizado, porque hoje em dia até a indústria também pode ser caracterizada como uma área de tecnologia sustentável. As projeções de crescimento desse mercado são bem encorajadoras, mas o que eu acho bem legal de ressaltar aqui é que não é só o potencial de crescimento do setor nos próximos anos, só na área de proteção ambiental, mas o potencial de crescimento econômico, né, que vem aliado a isso, e também o crescimento do setor como gerador de empregos. Então, só para ressaltar aqui, como esses efeitos colaterais, vamos dizer, vão se alastrando por outras áreas de trabalho da sociedade, e é isso que é interessante também para a gente como o WIPO Green. Aqui a gente pode entender um pouco mais quais são as oportunidades do setor de tecnologia sustentável segundo a localização geográfica. A imagem, eu vou aumentar, supondo que vocês não estão conseguindo ler aqui. Tá em inglês, que eu não consegui achar a versão em português. Mas é interessante, tá um pouco desatualizada, porque é de 2014, né? E essas áreas de tecnologia têm se desenvolvido muito, mas ajuda a entender um pouco quais são os setores promissores em cada região do mundo.
Na América Latina, por exemplo, dá para ver que é tratamento de esgoto, bioenergia e água. Mas, como eu disse, está meio desatualizado, porque o Brasil hoje em dia também está no ranking dos países que mais geram energia solar, né? Então, está faltando o solar aí no mapa. Agora que a gente tem um contexto e vemos como ele é bem complexo e envolve muitas áreas de desenvolvimento, no WIPO Green, como que a gente lida com isso, né? A gente normalmente usa uma abordagem de ecossistemas sistêmicos. O que quer dizer isso? A gente tenta olhar o desafio das mudanças climáticas de forma holística e multidisciplinar. Então, não é só o desafio de trabalhar com tecnologias sustentáveis e como isso afeta a propriedade intelectual, mas é entendendo e integrando também todas as condições ao redor desse sistema, né? Então, para entender um pouco esse ecossistema de inovação, a gente tem também aqui esse outro slide, eu vou aumentar aqui. Também está em inglês, desculpa que eu não tive tempo de fazer a tradução, mas dá para dar uma ideia de que o ecossistema de inovação é feito por uma gama enorme de instituições diferentes. Tem instituições de política pública, sociedade civil, educação, pesquisa e desenvolvimento, comércio, cadeia de valor, todas essas variáveis. E, na verdade, muitas outras que nem estão aí e que afetam o desenvolvimento do setor de tecnologia sustentável e, como resultado, o sistema de propriedade intelectual. Então, nas soluções que a gente busca aqui no WIPO Green, a gente está sempre pensando em todo esse ecossistema que faz a engrenagem do setor tecnológico funcionar e se desenvolver também, né? Bom, a gente já aprendeu várias coisas, então algumas delas são que normalmente uma inovação que está publicamente disponível, ela ajuda mais que outras tecnologias que estejam relacionadas se alastrem. E isso, obviamente, oferece mais benefícios para a sociedade. Além disso, frequentemente, as taxas de retorno de investimento social são bem mais altas que a taxa de retorno privada para essas tecnologias. E para as tecnologias de baixo carbono, então, por exemplo, painel solar, turbina eólica, a forma como o conhecimento se alastra é 60% maior que nas tecnologias com alto carbono. A gente pode ver esse fenômeno com o preço da tecnologia fotovoltaica, que olha só, se você for olhar aqui, eu vou aumentar. Aqui no eixo Y tem o preço por watt e aqui é a capacidade, né? E você vê como diminuiu. Então, já diminuiu em mais de 100 vezes desde de 1976. Bom, então isso mostra claramente que a difusão de tecnologia é chave não só para promover o desenvolvimento do sistema de propriedade intelectual, mas principalmente para difundir soluções para as mudanças climáticas. E alguns fatores que facilitam essa difusão, além da propriedade intelectual, são os aspectos comerciais, aspectos de mercado, política pública, interação entre setor público e privado, tudo isso. Bom, então, a gente conclui que o sistema de PI pode ajudar a promover a ação climática e a sustentabilidade, mas a gente tem que projetar, desenvolver projetos e programas intencionalmente para poder alavancar o sistema de PI na área de mudanças climáticas, né? Então, é isso que a OMP está tentando fazer. Então, o que a OMP está tentando fazer para estimular o papel do PI é o WIPO Green.
E como vocês podem ver, a gente tem um portfólio bem abrangente. A peça central do nosso trabalho é a plataforma de dados, o Green. A outra coisa que a gente tem bem importante são os materiais com o objetivo de disseminar conhecimento sobre tecnologias sustentáveis. Por exemplo, o livro de tecnologia verde, que é uma publicação emblemática da OMP que a gente lançou ano passado. Eu vou falar um pouquinho mais sobre cada uma dessas atividades dentro de um pouquinho. Mas nós temos também o âmbito de sensibilização, e a gente faz isso com o setor público, através de um programa que chama IPO Green, e o lado privado com projetos de aceleração, que são projetos de matchmaking, basicamente, e cursos de gerenciamento de PI para pequenas e médias empresas. Mas eu vou falar sobre cada uma dessas atividades dentro de um pouquinho. Mas aqui, só para vocês entenderem que o nosso objetivo principal na equipe é conectar e disseminar soluções que já existem ou que estão em fase de desenvolvimento, para que a absorção dessas tecnologias no mercado seja mais rápida e eficiente e, claro, contribua positivamente para o sistema de PI. Ou seja, a equipe é uma das formas da OMP também de contribuir aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Mas, como vocês estão vendo, isso quer dizer que o nosso trabalho é mais focado em criar condições para o desenvolvimento do sistema de PI que no sistema propriamente dito. Então, por isso que, por exemplo, eu não sou uma especialista em PI, mas sim em gerenciamento de projetos de desenvolvimento sustentável. Então, só para vocês entenderem como a gente nem sempre trabalha diretamente com os instrumentos de PI. A peça central do programa White Green é a nossa plataforma de dados, que é um banco de dados gratuito da ONU e funciona como um repositório de tecnologias sustentáveis. A gente tem mais de 127 mil artigos, 3 mil uploads de tecnologia, e o mais interessante para mim, pelo menos, é o matchmaking automático que funciona na plataforma. Então, vou dar um exemplo. Vamos supor que eu sou uma fazendeira de cacau em Gana, e para vender o meu cacau a um preço mais caro, eu quero fazer um programa de compensação de carbono, mas eu não sei como fazer isso. Então, eu vou lá na plataforma White Green, eu me inscrevo e registro a minha necessidade de desenvolver um programa de compensação de carbono. Aí, automaticamente, a plataforma vai conectar essa necessidade com algumas tecnologias para resolver esse problema. Então, a fazendeira de cacau vai receber o e-mail com uma lista de tecnologias, por exemplo, vai ter lá prestadores de serviços em plantio direto, agrofloresta, enfim, qualquer que seja a solução para o problema que ela trazer. E aí ela pode entrar em contato com esses provedores de serviço para ver como eles podem ajudar. Então, isso é bem interessante na plataforma, porque te dá a possibilidade de conectar mesmo um problema com a solução para ele. Outro programa que a gente tem é o IPO Green, que o Fernando também vai tocar na apresentação dele, mas eu vou dar só uma introduçãozinha e explicar que é uma iniciativa para apoiar escritórios nacionais de PI na concepção e implementação de políticas de promoção a tecnologias sustentáveis. E nesse âmbito a gente tem duas ações. Uma foram essas notas conceituais, onde a gente explicou a gente basicamente entrevistou 25 escritórios de PI pelo mundo inteiro e perguntou o que eles fizeram para promover tecnologias sustentáveis no seu sistema nacional. Então, nós temos vários exemplos. Tem o processo acelerado de patentes, tem análise de dados de tecnologias sustentáveis, tem programas de matchmaking,
tem treinamento de oficiais do governo na área de inovação sustentável, tem subsídio para requerimento de patente sustentável, enfim. Lá a gente tem todos os exemplos. E aí, para complementar esse trabalho, e também para criar um diálogo entre os escritórios de PI que já fizeram ações para promover essas tecnologias e os que não fizeram, a gente começou uma série de seminários online, onde os escritórios que já têm ações nesse sentido, compartilham as experiências deles. Então, o Fernando já participou, por exemplo. E eles compartilham as melhores práticas para servir de exemplo e de inspiração para os escritórios que ainda não têm iniciativas como essas. Bom, outra iniciativa que nós temos é o livro de tecnologias verdes, que, como eu já disse antes, é uma publicação emblemática da OMP, foi lançada pela primeira vez no ano passado, na COP 27, no Egito, e é basicamente uma compilação de tecnologias para adaptação climática. E aí, esse ano, a gente vai lançar a segunda edição, que está focando em tecnologias que mitigam as mudanças climáticas. A Clínica de Gerenciamento de PI é uma iniciativa feita em conjunto com a divisão de negócios da OMP. A gente basicamente dá uma consultoria especializada para pequenas e médias empresas de tecnologias sustentáveis. Ano passado, o foco foi em empresas de moda, e esse ano é em agricultura. Então, também, se vocês conhecerem alguma empresa de agritecnologia, a gente está recebendo inscrições agora, eu botei o QR Code para as inscrições, caso alguém tenha interesse. E outra ação muito importante que nós temos são os projetos de aceleração, que começaram em 2015. Eu também vou falar mais por cima, porque o Fernando vai focar na nossa experiência implementando o projeto no Brasil. Mas, basicamente, é um projeto de matchmaking, onde, através de consultores locais, a gente identifica necessidades e propõe soluções para as necessidades levantadas. Então, os projetos sempre têm uma localização geográfica bem específica, exatamente porque a ideia é difundir soluções locais e sempre numa área de trabalho específica. Normalmente, são áreas com alto índice de emissão de gás de efeito estufa, claro, para poder a gente ter um resultado melhor. Na China, bom, a gente está ativo agora na Argentina, Brasil, Chile, Peru, Indonésia e China. São os lugares que a gente tem os projetos ativos agora. Na China, a primeira fase foi em Pequim, e agora a segunda fase a gente está expandindo para Wuxi e Xangai. O foco é em questões ambientais em grandes cidades, né, que é um problema bem comum na China. Na Indonésia, como a Indonésia é o maior produtor de óleo de palmeira do mundo, e o setor tem, acho que 4% do PIB do país, é bem importante, o foco do projeto é no tratamento de efluentes que saem das fábricas de óleo de palmeira, que são muito poluentes. E na América Latina, o projeto é focado em agricultura sustentável. Cada país tem um setor específico. Então, por exemplo, na Argentina é o setor vinícola e frutífero. No Peru é café, cacau e mirtilho. O projeto foi lançado em 2019 e, com isso, a gente criou uma rede de parceiros bem forte, contando principalmente com os escritórios de PI nacionais, os ministérios relevantes e também o nosso time de consultores locais. Mas o Fernando vai entrar mais no que a gente está fazendo no Brasil. Agora eu vou falar um pouco dos resultados desses nossos projetos, que são múltiplos. A gente tem os uploads na plataforma Whipple Green. Então, por exemplo, na América Latina, a gente já teve 220 uploads, 74 desses foram
necessidades, ou seja, são empresas ou produtores que precisam resolver algum problema na área sustentável. E aí temos 146 soluções tecnológicas para esses problemas. Outro produto dos projetos são os catálogos, e neles tem uma compilação de todas as necessidades e tecnologias encontradas no contexto daquele projeto. Então, é uma solução local que pode servir de inspiração para outros atores que tenham necessidades ou tecnologias similares também. Aqui. O objetivo final é sempre fazer uma conexão, né, entre a necessidade e uma tecnologia relevante. Então, no Japão, por exemplo, a gente fez isso com a Shiseido, a empresa cosmética, que resolveu implementar uma nova linha de cosméticos, usando um conceito encontrado na nossa plataforma, feito por um grupo de estudantes. Na Indonésia, a gente fez a conexão entre a fábrica de azeite de palmeira e uma empresa de compostagem orgânica. Mas o resultado mais impressionante, assim, eu acho, dos projetos são sempre quando a gente consegue se assegurar que, além da conexão entre quem precisa da tecnologia com a tecnologia relevante, é que essa tecnologia seja implementada e disseminada. Então, eu queria mostrar um exemplo legal que a gente teve na China, onde o aumento de veículos elétricos e híbridos subiu muito em Pequim, e aí criou uma demanda para mais instalação de carregamento desses carros elétricos, né? Mas como não tinha instalação e nem espaço suficiente, tinha um grupo de moradores de um complexo de prédios que precisava de uma solução que funcionasse para eles todos e não para um indivíduo especificamente. Eles tinham muito pouco espaço, então eles precisavam de uma solução comunitária. Então, através de um link com uma empresa de Pequim que desenvolvia sistemas de carregamento inteligente, o prédio hoje usa um sistema todo integrado para ter essas baterias e que pode ser usado por todo mundo. Bom, para concluir, eu só queria, na verdade, falar sobre um ponto que eu acho importante, que para ajudar a liderar uma mudança no sistema de IPI, a gente tem que trabalhar também em acesso e disseminação de tecnologias. E uma das formas de fazer isso é através desses projetos de desenvolvimento que promovam a inovação local, capacitação e desenvolvimento. Então, é por isso que a gente está trabalhando muito nisso no WIPO Green e também em parceria com o INPE, com o Fernando. Eu também queria só clarificar, porque eu sei que a pergunta vai vir, a Cecília já me adiantou, a questão do IPC Green Inventory. Como eu já disse antes, eu não sou uma especialista de PI, mas o que eu posso dizer é que é um sistema que é bem desatualizado, ele não é atualizado há mais de 6 anos, e ele é bem amplo. Então, as subclasses que tem lá, elas não são muito úteis para o propósito do banco de dados do WIPO Green. Então, nós não usamos o IPC na plataforma. Ali a gente normalmente usa o I02, que é do Escritório de Patentes Europeu, que ele tem mais classes relacionadas especificamente a mudanças climáticas. Então, é mais fácil selecionar o que a gente precisa e dá para separar também em tecnologia, em patentes relacionadas à mitigação e adaptação. Então, Desculpa, Sabrina, é o CPC, né? É o Y. O Y02. Da CPC. Da classificação isso mesmo. Ok. É só para lembrar, porque foi visto ontem com a Priscila, né? Fizeram um exercício guiado, justamente, mas só para enfatizar. Uhum. Pode finalizar e depois eu vou passar 2 perguntas que tem aqui no chat.
Tá certo. Não, é isso. Esse é um pouquinho do nosso trabalho na equipe WIPO Green. Eu espero que tenha sido informativo e vocês tenham aprendido um pouco. O Fernando vai poder dar exemplos mais concretos baseado nas atividades que a gente tem em conjunto com o INPE aí no Brasil. Ok, junto com o INPI. O Augusto Miranda fez uma pergunta, ele falou, nestes contatos que as empresas fazem no WIPO Green, as empresas envolvidas assinam acordos de sigilos entre elas? Porque se uma empresa A pode estar a passar a sua solução inovadora para a empresa B, ou seja, tem muita transparência, né? Então, eu percebi, porque eu já tinha navegado anos atrás, mas eu vi que já a plataforma está muito melhor. Então, essa era uma pergunta. Eu vi que todas praticamente têm pedidos de patente, mas tem algumas pelas demandas, não tem patente, tem uma demanda, né? Então, como que é essa parte do sigilo e da confidencialidade? Existe alguma formalidade? Não oficialmente. A gente faz o contato e a conexão entre eles. E normalmente, sim, existem exemplos onde foi necessário ter um NDA, né? Um Non-Disclosure Agreement. Mas não é necessariamente o caso em todas as conexões que a gente faz, porque então depende muito das empresas que estão envolvidas e da vontade delas em proteger ou não a sua tecnologia ou a sua necessidade. É só um conselho, porque hoje em dia, e assim, a gente aprende até com a academia da OMP, que nos sistemas de navegação você já tem um acordo, um compliance. Então, às vezes, o NDA, né, que é o que você falou em inglês, mas são os acordos de confidencialidade e sigilo, poderiam ser de uma forma também mais virtual para ambas partes, né? Poderiam fazer algum sistema que automaticamente... Porque, assim, quando a gente aconselha as empresas, quando estão mostrando sua tecnologia, ou que vão para um congresso e tem uma reunião fechada, já tem uma folha básica de confidencialidade. Então, é interessante usar tecnologias novas, né? E que pudessem estar também para ser referência para os outros países aplicarem. E a outra Super obrigada, Cecília, pela sugestão. Mas, na verdade, é uma ótima sugestão. A gente nunca tinha pensado nisso, mas é uma coisa que eu vou trazer para a equipe também, porque só de ter um template, né, disponível para que elas já seria algo que talvez ajudasse. Tipo, exatamente, a gente aprende, eu fiz o DL 450, que eu aconselho para todos, excelente o 450, eu acho que devia ser obrigatório, viu, Isabela? Devia ter a versão em português, porque ele complementou até meu doutorado e coisas que eu não tinha visto, eu aconselho muito. Então, e foi ali que eu vi que toda essa parte de software e que só o fato de você navegar, tem vários sistemas, você já está aceitando os termos daquele software. Então, para um acordo, funcionaria muito bem, né? Em vez de ter aquela tela gigantesca que você tem um texto, às vezes você tem ao clicar, você tem um botãozinho, você está de acordo com as normas, etc. e tal. Aí, Márcia Bergman mencionou se existe um relatório clínico do gerenciamento de PI para a moda sustentável. Nós estamos trabalhando nisso nesse momento. A ideia é que vai sair na segunda metade do ano, então mais ou menos em setembro é quando vai sair o relatório. Mas a gente está trabalhando nisso nesse momento. Obrigada pela pergunta. Tá, fantástico. O que eu gostaria de ver, porque assim, o que aparece no WIPO Green, se alguém, né, porque como hoje em dia a gente está no digital, a gente consegue navegar e olhar e fazer esse matching do que você está falando e olhando. E eu percebi que as estatísticas, a gente não tem um painel que a gente pudesse ver, ele só menciona, tem 1000 matchmaking, mas, assim, a gente fica curioso de como que é esse matchmaking. Eu sei que, de repente, o Fernando vai abordar um pouco mais, porque foi
falado ontem, o Bruno mostrou, a gente fica assim com os olhos cheios de vontade de aprender mais, até mesmo porque estou tratando de implementar através do Fortec. Fortec é uma associação de gestores de inovação aqui no Brasil, de todos os núcleos de inovação, e nos NITs aqui do estado a gente está tentando fazer essas rodadas de negócio ou matchmaking. E aí, esse aprendizado de vocês, eu já, por exemplo, já vou colocar o Arco Green para os NITs daqui. Então, eu acho muito interessante se pudessem até ter um passo a passo para a gente poder implementar e usar a ferramenta de uma forma mais eficiente, né? E se a gente puder ter estatísticas, né? Uma plataforma como um Tableau, não sei se tem. Na verdade, a gente está trabalhando nisso nesse momento também, na criação até de a ideia era fazer um mapa, e quando você entrasse, você pudesse ver, ok, aqui são as tecnologias, e aqui, sabe, dá para você entrar, fazer uma base de dados toda baseada no mapa. Isso é o nosso desejo, a gente também que tem que trabalhar com toda a equipe aqui dentro da OMP para poder fazer isso acontecer, mas, bom, estamos com essa ideia, com certeza, bem alinhada com a sua sugestão, Cecília. E com relação ao passo a passo de entender um pouco mais sobre a plataforma, eu também estou fazendo isso, porque, na verdade, o que a gente tem agora online é um guia de 50 páginas, é enorme, eu não conheço ninguém que vá ler um guia de 50 páginas para abrir uma plataforma. Então, uma das coisas que a gente também está trabalhando é isso, é em simplificar todos os passos, até de registro, de como fazer upload, de como conectar, tudo isso na plataforma. Então, com certeza são coisas que a gente já está trabalhando. Fantástico, muito obrigada, tá, Sabrina? Por enquanto não tem outras perguntas para você, então eu vou passar a palavra para o Fernando, e o Fernando se apresenta rapidamente, e depois a gente faz uma conversa entre ambos e junto com as pessoas que estão aqui como participantes. Muito obrigada. Fernando, por favor, o palco é seu. Muito obrigado, Cecília. Bom, eu queria agradecer muitíssimo aos organizadores, né? A BPI, a OMP. Eu estou aqui, na realidade, na sede da OMP no Rio de Janeiro, né? Na casa da Isabela e do Silvano, né? Nesse magnífico lugar. Então, muito obrigado pela recepção aqui para a gente poder fazer esse bate-papo. Eu queria propor, na realidade, com vocês, né, parceiros brasileiros, parceiros lusófonos de diversos países, Moçambique, pelo que eu sei, Angola, outros países, né, para a gente poder trocar um pouquinho, né? Eu acho que esse momento é uma oportunidade muito grande. Bom, eu vou me apresentar. Meu nome é Fernando Cassibe, eu sou pesquisador em propriedade industrial do INPI, já tem um bom tempo, na realidade, trabalho há bastante tempo na coordenação de relações internacionais do órgão, e há cerca de 5 anos, queria pedir para o Silvano já aproveitar e colocar o primeiro slide, se possível, né, de abertura. Obrigado, Silvano. E há 5 anos eu fui convidado de uma forma muito, eu diria para vocês que quase chocante para mim, a assumir a interface com o Apple Green, né? Na época, nós tínhamos uma equipe nova na coordenação do programa Patentes Verdes do NPI, e eu estou contando essa história para que os nossos parceiros entendam como é que, na realidade, nós introjetamos uma nova mentalidade no NPI em torno de participar de atividades de matchmaking e rodadas de negócios e, talvez, inclusive, estimular os parceiros dos demais países lusófonos.
Então, na realidade, assim, veio como uma atividade para ser cumprida, porque, na realidade, nós tínhamos uma parceria com o Hypogreen, né? Mas que não estava exatamente em andamento e precisava de um gestor para poder acompanhar essa atividade. Eu queria deixar muito claro a todos, eu nunca tive maiores preparações naquela época para assumir uma pauta de sustentabilidade. Veio realmente como algo muito novo, um desafio e tanto. Fiquei um bom tempo, na realidade, numa fase de aprendizado até poder compreender e poder realmente dar sugestões para melhorias que a gente pudesse fazer conjuntamente. E aí as parcerias foram florescendo, né? Hoje nós temos a Sabrina lá na equipe, que é uma excelente parceira, por sinal, né? Junto com a equipe do escritório da OMP no Rio, a Isabela, o Silvano, a Liliane, né? E, na realidade, assim, nós começamos uma trajetória. Nós começamos, de fato, uma trajetória do zero com a Hypogreen. E por que nós começamos essa trajetória, né? Qual foi o intento à época? O intento à época foi realmente retrabalhar o conceito do nosso programa Patentes Verdes, tá? Então, o que eu vou falar hoje com vocês é exatamente sobre a experiência brasileira, né, do INPI em especial com o Hypogreen e perspectivas para um futuro sustentável. Próximo slide, por favor. Uma breve introdução, né? Pensar em desenvolvimento sustentável, né, não custa a gente lembrar que, na realidade, que é repensar, academicamente falando, termos que já estavam muito consolidados desde a década de 70, como ecodesenvolvimento, né? Que foram repensados a partir da Rio 92 para se tornar um conceito, por exemplo, de desenvolvimento sustentável, né? Até então, a gente tinha esse primeiro conceito de ecodesenvolvimento cunhado pelo então diretor executivo do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o PNUMA. Ele foi o primeiro diretor executivo, Maurice Strong, né? E aí, na realidade, nós temos um processo de reflexão do próprio sistema, dentro do próprio sistema de patentes, que revela o seu potencial como um aliado. Eu traduzi aqui, porque a primeira apresentação, na realidade, estava em inglês, mas não é contra tecnologias não amigáveis, mas em auxílio, né, a tecnologias que antes não eram tão amigáveis ao meio ambiente. Então, é uma nova perspectiva que se abre, inclusive dentro do próprio sistema de patentes, né? Essa expressão patentes verdes que a gente se utiliza, né, ela surge aí como uma expressão cunhada por Itaru Nita, em 2005, né? Inicialmente para tratar de questões relacionadas ao meio ambiente, mudanças climáticas, sustentabilidade, e surge como um caminho para a obtenção de por exemplo, uma patente em menor tempo, né? Então, o seu conceito está ligado a essa noção inicialmente, tanto que quando se observa, na realidade, a partir de 2011, né, quando a gente começa a observar os primeiros exemplos de iniciativas de institutos de patentes, eles se dão primordialmente em torno do que a gente, no Brasil, chama de trâmite prioritário hoje. Já foi exame prioritário, a gente já trabalhou com essa noção de exame acelerado, mas a gente tem um certo cuidado com essa noção de exame acelerado para não passar a ideia errada que, na realidade, existem etapas que a gente não passa, né? Deixa de passar no exame de patente, da busca do exame. Na realidade, não é que seja feito de uma forma rápida, super rápida, sabe? Com isso perdendo qualidade. Essa é a preocupação que a gente tem. E sim que, na realidade, existe uma fila diferenciada, né?
existe uma cultura de filas que passa a existir no Brasil, especialmente a partir de um dos primeiros modelos mais diferenciados, que é exatamente o de patentes verdes, né? Que muda toda uma realidade para a gente a partir de então, né? Então, ainda que não seja comumente aceito, né? É importante a gente lembrar que, bom, não há uma definição unânime para definir os significados de tecnologias verdes, né? Mas o inventário verde da OMP, que a Sabrina muito bem mencionou, né? Ele certamente foi uma primeira tentativa de fazer um esforço concertado e oriundo da OMP nesse sentido. E é uma iniciativa muito louvável, porque a partir desse inventário verde foi possível, inclusive, a despeito dele hoje não estar mais sendo atualizado, a gente tem que pensar com os olhos da época em que, na realidade, foi lançado. Então, auxiliou muito os institutos a estruturarem seus modelos de trâmites prioritários. E, finalmente, falar que as autoridades dos países envolvidos e em desenvolvimento estão cada vez mais em busca de tecnologias mais limpas, né? A gente fala dos governos, dos países, e, nesse sentido, os institutos de propriedade industrial, de patentes, eles têm um papel fundamental como atores-chave no Sistema Nacional de Inovação dos seus países. Próximo slide. Então, novamente, o Inventário Verde da OMP, de 2010, né, cuja a função era facilitar buscas de informação tecnológica, e aí, conforme o trabalho desenvolvido pelo Comitê de Especialistas, né, do IPC, que é a Classificação Internacional de Patentes da OMP, visa num trabalho junto com a Convenção Quadro sobre o Clima, né? E aí, na realidade, foi feito uma listagem, né? Eu coloco aqui 6 itens, 6 campos tecnológicos, e os 5 primeiros são incorporados pelo NPI até hoje para o seu trâmite prioritário em tecnologias verdes, tá? O 6º não, mas os 5 primeiros são, tá bom? Próximo slide. Bom, quando o Apple Green é lançado em 2013, né? Ele, na realidade, surge inicialmente causando certas dúvidas, né? Assim, em que consistia exatamente o Apple Green, né? Era algo muito novo, né? Então, na realidade, no primeiro momento, era possível entender o Apple Green como um mero banco de dados. Mas será que ele estaria à frente do seu tempo? Né? Essa é uma questão, né? Essa proposta do Apple Green, será que em 2013 estaria à frente do seu tempo? Eu entendo que sim. Próximo slide, por favor. Eu trago aqui uma imagem de uma antiga funcionária da OMP, a senhora Cynthia Kennedy. É uma foto retirada da internet referente a uma aula que ela deu numa palestra inaugural em Mumbai, de 2014, né? Ela teve grandes contribuições, inclusive, para o surgimento e aprimoramento do Apple Green, e até hoje, na realidade, entendo que indiretamente, através da instituição da qual ela faz parte, né? E ela lança um pedido de clamor, né, de certa forma, ao meio ambiente, de atenção às mudanças climáticas, àquele público que está assistindo a sua aula, né? E me chamou muito a atenção, por exemplo, algo que me comoveu muito, é quando ela fala, por exemplo, assim, olha, meus netos talvez não terão a possibilidade de fazer mergulho em praias, oceanos, enfim, né? O snorkel, ela usa essa expressão, né? Que é aquele mergulho com, eu não sei falar, o snorkel. E na realidade, assim, é uma possibilidade muito concreta, né? Porque o futuro, e não é à toa que uma das primeiras ações de matchmaking da OMP, né? Em 2017, que eu estava, inclusive, em Genebra nessa ocasião, foi um matchmaking em cima da água, né?
E exatamente assim, o futuro, o que é um futuro com falta de água, né? Com água que não esteja limpa, né? A vida marinha certamente perecerá, né? E nós teremos um incremento de doenças afetando os seres humanos. E tudo isso por conta de efeitos antropogênicos, né? Então, só para a gente, sim, criar um entendimento de alarme contínuo dentro de nós, alarmista praticamente, no melhor sentido da gente se movimentar dentro das nossas possibilidades e realidades institucionais para contribuir para a mudança desse cenário. Próximo slide, por favor. Um entendimento, tá? Mas nós temos, aí com a chegada do novo diretor-geral, o senhor Darren Tang, né, em 2020, né, novas possibilidades para repensar essa função do Apple Green, né? Agora de uma forma não como um banco de dados meramente passivo, mas como uma plataforma mais ativa. É importante lembrar que o Sr. Darren Tang, ele pega a direção-geral da OMP num momento crucial de início de pandemia, né? E auge de pandemia, né? E a vida, durante algum tempo, ela foi condicionada exatamente a formatos muito similares ao que estamos vivenciando agora, né? As trocas, as negociações, elas se davam em reuniões como essas, né? Então, na realidade, e não só isso, o diretor-geral ele vem de um instituto que é um instituto que pensa muito, que é o Instituto Singapurano, né, de Singapura, que pensa muito a questão da comercialização de ativos intangíveis, né? Então, é uma perspectiva que nós temos que, na realidade, também foi um fator de auxílio muito significativo para se repensar, por exemplo, a função de uma plataforma de matchmaking em tecnologias verdes. Tá? Próximo slide, por favor. Eu só queria, na verdade, eu uso muito esse slide para relembrar aqueles integrantes de suas organizações, inclusive públicas, que a cooperação internacional é uma ferramenta de gestão, né? E não, na realidade, ela não cumpre o fim em si mesma. Não é a cooperação internacional pela cooperação internacional, e sim para auxiliar a alta administração a atingir os seus objetivos organizacionais. Tá? E nesse ponto, próximo slide, por favor, é que nós temos, eu gostaria de falar um pouco da cronologia, tá? Para organizar um pouco a perspectiva de vocês em torno da formação e maturação do nosso programa, né? O Bruno Moraes falou já com vocês bastante sobre isso, as mudanças que foram ocasionadas no nosso programa Patentes Verdes, mas não custa a gente lembrar que, na realidade, de 2012, que é o lançamento do projeto piloto e do antigo programa Patentes Verdes, até o ano de 2023, né, seguem-se 11 anos, né, nós tivemos algumas etapas aí muito interessantes, né? Então, por exemplo, indo especificamente para a etapa de maturação, nós tivemos praticamente uma renovação de votos, né, da nossa membresia ao Apple Green em 2019, né? Foi muito interessante que nós redescobrimos, na realidade, que já éramos membros do Apple Green desde 2013, então eu chamo de renovação de votos, né? Nós tivemos uma iniciativa lançada pela diretoria de patentes no sentido de repensar o programa Patentes Verdes para um programa Patentes Verdes 4.0. Em 2019 ainda é que nós tivemos uma solicitação, início efetivo de um projeto de aceleração no Apple Green. E aí o que é o projeto de aceleração, né?
a Sabrina já falou um pouco a respeito, mas é pensar uma forma de acelerar o ingresso de novas tecnologias na plataforma do Apple Green. Então, originalmente, o Brasil já estava batendo a porta do Apple Green há algum tempo, né, há um tempinho, e nós chegamos para a equipe da Divisão de Desafios Globais da OMP, que é onde está alocada o Apple Green, e falamos assim, olha, nós gostaríamos muitíssimo de realizar um projeto no âmbito do Apple Green para a região. Naquele momento, nós ainda tínhamos dúvidas sobre o que seria exatamente esse projeto. Tá? Se seria um projeto, na realidade, relacionado à plataforma, de fato, ou ao potencial que o Apple Green já tinha naquele momento como marca, né? No sentido de da gente pensar, por exemplo, iniciativas sustentáveis na região. E nós temos aí um outro marco muito importante, que é o Programa NP Negócios, no ano de 2020. O Programa NP Negócios do INPI, ainda na administração anterior, veio com a proposta de celebrarmos memorandos de entendimento para fomento à inovação. E uma das formas de se realizar, ou melhor dizendo, a execução, a implementação efetiva desses ditos memorandos de entendimento de inovação se dava através de ações de matchmaking e rodadas de negócios. Próximo slide, por favor. Então, na realidade, eu chego aqui à fase 1 do programa de aceleração. Eu fiz uma listagem por meio de uma categoria SWOT, né, de forças, fraquezas, oportunidade e ameaça, né, para discorrer um pouco para vocês de uma forma realista e franca, né, que eu acho que isso é muito importante para países. Eu não tiro aqui a possibilidade, inclusive, existir um projeto lusófono, né, futuro, mas para vocês entenderem, inclusive, de uma forma bem realista, né, como é que se deu esse processo, essa curva de aprendizado para a gente. Tá? Então, qual era a força que nós tínhamos em 2019? Nós, então, INPI, éramos o único instituto de patentes, naquele ano, da região da América Latina, com um programa de patentes verdes. Acho que está faltando o programa de patentes verdes. Tá? Qual era a fraqueza que se avistou? E aí é importante falar do formato que foi apresentado eventualmente para a gente dessa parceria, né? Nós tivemos um retorno afirmativo, positivo da OMP, no sentido de que a gente teria o nosso pleito atendido, né? Nós sugerimos uma abordagem regional e, após algumas consultas nacionais, houve uma resposta positiva da Argentina e do Chile, né? Então, esses eram os parceiros com os quais a gente inicialmente iria trabalhar, Argentina e Chile, né? O que, na realidade, se demonstrou ao longo do processo dessa primeira fase, né? Se demonstrou um ponto de fraqueza. Naquele momento, uma única empresa de consultoria foi contratada para atuar nos 3 países, conjuntamente. Então, isso, na realidade, foi um modelo que teve um potencial muito grande obviamente, por ser uma mesma empresa, de poder realizar, inclusive, uma espécie de matchmaking intra-regional, mas ficou realmente na promessa. Tá? Então, na realidade, nós tivemos resultados modestos, eu vou mostrar na tabela a seguir. Mas o que foi importante para a gente? Foi participar dessa curva de aprendizado em que a oportunidade foi participar de uma rede ativa, viva, coordenada pela OMP, em parceria com Argentina e Chile. Então, nós tivemos essa oportunidade de termos encontros periódicos com esses 2 países e discutirmos a importância da pauta
para o meio ambiente e de sustentabilidade nos países. E, com isso, fazendo um verdadeiro intercâmbio coordenado pela equipe do Apple Green, né, que à época estava sendo gerida pelo Peter Oxen, junto com a senhora Amy Detriche, né? Agora, qual era a ameaça? A ameaça que eu olho, que eu enxergo em retrospectiva, é justamente o campo tecnológico que a gente escolheu, que foi o de plantio direto, né? E aí eu vou ser muito honesto com vocês, tá? Justamente para que outros países não cometam possivelmente alguns equívocos que nós cometemos nessa curva de aprendizado, há que se dizer, né? Porque, inclusive, se eu não estou equivocado, depois do matchmaking de Camboja e Indonésia de 2018, nós fomos o primeiro modelo que realmente contou com uma consultoria local e que realmente teve uma outra abordagem, uma outra roupagem, né? Então, era natural que houvessem questões. E aí, no caso, houve um diálogo dos dois lados, NPI e OMP, né, em torno do campo de plantio direto. Nós fizemos uma pesquisa em torno dos nossos dados, banco de dados de informação tecnológica, que apontaram que, na realidade, talvez não fosse um campo tão promissor, tá? E nós tínhamos alguns outros dados, levantamentos que nós fizemos de outros campos tecnológicos baseados nos trâmites prioritários, porque a gente entendia que, se eram trâmites prioritários, existia um interesse efetivo das empresas e das partes por fomentar algo mais acelerado, né? Justamente voltado à comercialização urgente e emergente de tecnologias verdes, né? Mas nós passamos pelo campo de plantio direto, né, que está subordinado à agricultura sustentável e então, Climate Smart Agriculture, né? Pode passar para o próximo slide, Silvano? Esses foram os resultados que nós tivemos nessa primeira fase, né? Basicamente, são resultados... eu posso dizer para vocês que foram resultados dentro do que foi solicitado nos termos de referência, né? Mas não muito mais além disso, né? Foram alcançados os resultados estipulados, mas nós não ultrapassamos, né? E nós não tivemos, nessa primeira fase, alguma parceria efetiva, né? A senhora Cecília Hasner menciona, por exemplo, eu falo isso, senhora, com toda deferência, mas... Pode falar Cecília mesmo, tá Cecília. Tranquilo, Fernando. E eu sou chilena, só para curiosidade, então falo do legal. Chile e meus olhos enchem aí. Legal. Muito bom, muito bom. A Cecília, por exemplo, estava mencionando a questão dos NDAs, que a Sabrina também comentou, né? Mas o projeto em si, ele se propõe, na realidade, a estabelecer primeiros contatos, né? Infelizmente, até porque tem uma vida útil curta, né? De no máximo 6 meses, a depender aí de quando estruturado, o contrato assinado e tudo mais, é uma vida útil pequena, na realidade, para a gente fazer um follow-up, né? E poder acompanhar. Claro, follow-ups foram feitos, mas a gente quer fomentar nesse matchmaking o primeiro contato, né? No caso da plataforma do Apple Green é um pouco diferente, né? Isso, porque o primeiro contato se dá justamente com o ingresso das tecnologias na plataforma, né? Mas, ao mesmo tempo, não deixa de ser um primeiro contato, tá? Próximo slide. E aí, na realidade, essa mentalidade a gente trouxe para a fase 2, tá? Fomentar primeiros contatos. Então, nós adicionamos, no caso brasileiro em especial, nós adicionamos o intento de contribuir para a plataforma do Apple Green com o intento brasileiro de realização de rodadas de negócios. Então, e por que isso? Porque, na realidade, nós entendemos que o modelo de rodada de negócios não é competitivo
do ponto de vista, não compete com a plataforma do Apple Green, é complementar. Esse é o entendimento que nós acordamos com a OMP, que as rodadas de negócios elas funcionam de uma forma complementar essa disponibilização que pode ser entendida como passiva e as rodadas de negócios como uma forma mais ativa. Então, como é que a gente realiza? A gente realiza eventos de showcase, tá? E, em paralelo, ou antes ou depois, mas principalmente antes, na realidade, acontece rodadas de negócios, tá? E elas são contabilizadas. Na fase 2, nós já contamos como um fator de força com o apoio do Funding Trust do governo japonês. Isso veio como uma novidade, foi muito bem aceito e nós entendemos como algo muito bem-vindo, né? Uma mudança que houve na fase 2 foi que, na realidade, o projeto já entendeu, já amadureceu frente à fase 1, de que, na realidade, existia uma problemática em termos uma única empresa de consultoria. Então, nós passamos a contratar uma empresa de consultoria por país. Só que isso pode ser entendido como um ponto de fraqueza, né? Com uma pulverização potencial e desintegração de oportunidades de matchmaking intrarregional, né? Ao mesmo tempo, a oportunidade é que 3 empresas de consultoria, cada uma destinada a um país, ela otimiza o trabalho nacional. E a questão da ameaça, né, é uma falta de uma atuação mais regional, terminando por separar os atores. Mas, no fundo, essa fase 2 foi entendida como bem-sucedida. Próximo slide, por favor. Então, assim, nós tivemos resultados... foi uma nova empresa nacional, inclusive brasileira, que realizou esse trabalho de disponibilização de tecnologias, de procurar partes interessadas, né? Foi interessante o resultado. Nós, nessa segunda fase, nós já ampliamos um pouco mais o escopo de plantio direto para algo mais voltado para a agricultura sustentável como um todo e acrescentamos energias renováveis. E o resultado do webinário, do showcase que nós tivemos em 2022, com 337 inscritos, né? Interações, 25 interações, e matchmakings ocasionados diretamente desse webinário, 4, que se somaram a 13 que a gente já tinha realizado. Então, foi um resultado muito interessante. Próximo slide, estou acabando. Fernando, só já aproveitando essa estatística, aí no matchmaking o que conta como indicador é o número de contatos realizados, mas não acordos assinados e negócios fechados, né? Volta, por favor, o slide, Silvano. Obrigado. Porque Bom, o que essa pergunta é muito boa. Me interessou, ó, o número de contatos realizados, 25, ou seja, 25 contatos de empresas e que estão oferecendo tecnologia, certo? Isso. Desses 3 países, Brasil, Argentina e Chile. Na realidade, nesse caso, foi só Brasil. Só Brasil, desculpa. Só Brasil. Então, Essa segunda fase é só Brasil. A segunda fase foi só Brasil. A primeira fase foi realmente com Argentina e Chile. E é muito importante dizer que, na realidade, a gente não chegou a um entendimento. Isso é um outro fator de aprendizado para um possível futuro projeto lusófono. Nós não conseguimos chegar a um consenso em termos do mesmo campo tecnológico, ou de mesmo subcampo tecnológico, vamos chamar assim. Então, na realidade, nós, por exemplo, Chile quis atuar, desejou atuar em conjunto com interesses do seu ministério, né, no campo de vinicultura, né? A Argentina teve uma outra abordagem. Isso acabou separando um pouco as abordagens, né, de matchmaking, né? Mas tudo bem, talvez caminho para a gente em algum momento convergir, né? Porque são esses entendimentos, quando a gente vai passando por essas fases, que levam
a convergências. A questão do que se alcança, do que a gente almeja, né, é delicado, porque, na realidade, na primeira fase, existia muito estipulado, explicitamente estipulado, nos termos de referência para a empresa de consultoria, a questão de cartas de intenção, que se objetivava ter um determinado número de cartas de intenção entre as partes, que é o que, na realidade, o Apple Green, e nós entendemos também, como um reflexo de uma primeira etapa pré-namoro. É quase como um cadastro no Tinder, né? Estou interessado em fazer esse match, né? Com você, mas é um cadastro de interesse mútuo, né? Então, assim, por isso que eu entendo o pleito com relação ao NDA, mas, ao mesmo tempo, ele está numa fase posterior, que a gente espera, talvez, que no futuro a gente possa fazer um follow-up até dentro desses projetos, da vigência desses contratos, que possa alcançar essa fase, mas a meta realmente ainda é muito inicial. E lembrando sempre que o NPI ele quer estimular as parcerias, mas ele não participa de rodadas de negócios. Ele não é um ator que está ali presente. A gente quer, na realidade, ter a segurança de que as rodadas foram realizadas, ou de que o match aconteceu, mas, eventualmente. Mas a gente não participa, a gente não tem essa intromissão, não é papel nosso, né? Nosso papel é apenas de estímulo. Desculpa, talvez eu me perdi se você comentou. O pré-requisito é ter algum ativo registrado, marca, software, ou ele porque vocês, como NPI, vocês fazem um matchmaking, suponho eu, com algo que tenha registro. Então, isso é um pré-requisito? Para a gente, nesse ponto tem uma diferenciação, a abordagem do Apple Green com a nossa. Para a gente, o que conta são títulos registrados, depositados, né? Para o Apple Green, ele já tem uma abordagem um pouco mais benevolente, vamos dizer assim, né? Com relação ao entendimento de tecnologias, né? Então, a cada edição desses projetos de aceleração, a gente está incutindo as nossas particularidades, ressaltando quais são os interesses, né? E destacando, olha, se aqui é uma oportunidade de buscarmos tecnologias ou ofertas num sentido mais amplo, que não necessariamente virem ativos de PI registrados, depositados, no âmbito das rodadas de negócio, do matchmaking e rodadas de negócio, que é o projeto que interessa ao NPI, para a gente é importante termos como resultado parcerias para desenvolvimento tecnológico que possam gerar títulos em cotitularidade ou, nesse caso específico, licenciamento tecnológico, né? É raro acontecer as parcerias, porque não é um foco em si, mas se acontecer, é muito bem-vindo. O foco acaba sendo o licenciamento tecnológico, e aí isso prescinde do título. A outra pergunta é porque eu fico pensando exatamente se eu quiser utilizar e quisesse participar, vocês fazem uma publicação na RPI, para os países de Angola, a RPI é a Revista de Propriedade Industrial que o INPI faz semanalmente. Vocês fizeram essa divulgação ou ele foi um pouco mais fechado, o matchmaking? Nós fizemos divulgação, na realidade, não na RPI, mas fizemos uma divulgação. É uma baita sugestão, Cecília. É uma baita sugestão, inclusive. Nós fizemos no nosso site mesmo, sabe? É porque na RPI tem, para quem não sabe, né? Se eu quero oferecer uma tecnologia, uma marca, a Revista da Propriedade Industrial tem esse espaço. Então, seria muito interessante, porque faz todo sentido. De oferta tecnológica, né? Lembro, nós temos esse previsto, sim. Viu? Eu sou uma boa aluna da academia, eu faço meu dever de casa. Não, você é uma professora, é bem diferente. Eu estou aqui só como palestrante. Próximo slide, por favor. Já estou chegando ao fim, gente. Eu só queria falar aqui com relação ao Apple Green,
IPO Green, desculpe, né? Que é esse projeto excelente que foi lançado em 2022 aí pela divisão de desafios globais, enfim, pela equipe do Apple Green, né? No sentido de chamar atenção para que os institutos de patentes, eles podem, inclusive até devem, pensar fora das suas caixinhas, fora de suas funções tradicionais. Então, assim, como pensar fora de suas funções tradicionais, né? Para, por exemplo, auxiliar na temática de sustentabilidade do meio ambiente, justamente por meio de diversas iniciativas como essas que estão elencadas, né? E outras mais, né? Quando a NPI se lançou a esse desafio de organizar ações de matchmaking e rodada de negócios, o Apple Green foi fundamental e é um parceiro fundamental. A gente deve ao Apple Green muita coisa, tá? Agora, os benefícios potenciais para os nossos usuários, para o Sistema Nacional de Inovação, né? E demonstrar que nós não somos apenas, como uma expressão que eu já escutei uma vez, nós fazemos parte do final da fila, né? do final do processo, né? Eu diria que nós estamos no início do processo, né? E que nós podemos contribuir muito justamente por isso, né? Porque não é o registro, não é a finalidade. A comercialização é a finalidade, é fazer negócios bem-sucedidos é que é a finalidade. E se esses negócios bem-sucedidos forem sustentáveis, contribuírem para o meio ambiente, para a problemática das mudanças climáticas e para o nosso futuro, tanto melhor. Próximo slide. Onde a gente deseja chegar, né? Esse foi um exercício feito aqui de ontem para hoje, né? Já com alguns inputs de algum tempo que a gente tem trabalhado, né? Primeiro, como a gente tem atuado até o presente momento, né? Aqui na América Latina, é tornar o programa de patentes verdes um programa de referência na América Latina, né? Com o objetivo geral de contribuir para o combate às mudanças climáticas a partir da identificação, disseminação e estímulo às tecnologias verdes. Alguns objetivos específicos. Primeiro, é uma agenda de cooperação internacional positiva. Isso a gente precisa e deve sempre estar falando a respeito. Segundo, o estímulo de novos programas de patentes verdes na região. Uma vez eu falei isso numa apresentação e eu escutei a seguinte pergunta: por que isso? Né? Para que isso? Isso é importante porque a gente precisa pensar nos nossos brasileiros também, para que eles também tenham estímulos. Se a gente aqui prover uma carta patente com um selo de patente verde, que tem um valor intrínseco, que é o que o Bruno Moraes falou ontem aqui, né? A gente quer ir além. A gente quer, na realidade, que essa patente também tenha um reconhecimento, também tenha um valor similar, reconhecido e outorgado em outros países, né? E talvez possa se beneficiar de vantagens em outros países a partir de iniciativas como aquelas tantas que foram elencadas pelo trabalho do IPO Green. E não se surpreendam, o NPI teve uma participação de contribuir também para esse programa, para o surgimento desse programa a partir da forma como ele passou a abordar o próprio programa Patentes Verdes, né? Ao mesmo tempo, capacitar examinadores de patentes do NPI em tecnologias verdes de vanguarda e acessórios da indústria 4.0 é uma necessidade constante, tá? Trabalhar em ações contínuas para disseminar o trâmite prioritário e os outros mecanismos, como aqueles abordados pelo IPO Green, né, de política públicas potenciais, é muito importante, né? E finalmente, talvez, com algum auxílio de cooperação internacional, né, a gente possa criar uma plataforma regional que resgata informações da América Latina sobre patentes verdes, sobre estímulos às patentes verdes, né, ou decorrentes das patentes verdes, né, também no modelo IPO Green. Esse é um desejo que já tem algum tempo que a gente desenhou. Essa plataforma certamente não seria
competidora do Apple Green, tá? Seria mais um repositório para a gente poder ter informações compiladas sobre iniciativas na América Latina. Hoje, o que a gente tem de conhecimento é que 2 países já têm o programa Patentes Verdes, que é o Brasil e o Chile, país da nossa Cecília. Talvez em breve um 3º país, eu não me sinto à vontade para mencionar, eu acho que eles mesmos precisam fazê-lo. Próximo slide. Gente, só queria agradecer, tá, a todos vocês, e estou super disponível para responder perguntas, por mais desafiadoras que sejam, porque a ideia é a gente se ajudar, tá? Eu acho que o espírito precisa ser esse. Muito obrigado. Muito obrigada a você. Eu só vi alguns comentários felicitando, adoraram o conhecimento, não vi nenhuma outra pergunta. Eu acho que quem mais tinha pergunta fui eu, e fui logo fazendo, intervindo, porque realmente é uma coisa que me fascina, e vou repetir as palavras de ontem, que foi até da advogada, ela não é advogada, mas trabalha num escritório de advocacia, Tatiana Silveira, que falou que realmente o NPI se transformou num grande hub de inovação. E eu gostaria de enfatizar isso, porque realmente é fantástico a gente ver uma mudança de papel, e a gente vê sempre a OMP tão ativa, tão proativa, e a BPI também está de parabéns, porque está sempre apoiando essas iniciativas. E eu estou ansiosa para participar dos próximos matchmaking e levar, e também do Apple Green. Já estou aqui na minha agenda de tarefas a partir do mês que vem, para começar a ser mais ativa. Alguém tem alguma pergunta? Sim, Priscila, pode abrir o microfone, por favor. A gente tem uns 4, 5 minutinhos para pergunta, então, se alguém bem pontualmente quiser abrir o microfone, principalmente a Priscila Roen, ela é muito bem-vinda. Pode abrir, Priscila. Olá, só não vou abrir minha câmera hoje, porque eu tô com uma cara aqui com um terçol horrível. Então, na verdade, eu queria só provocar um pouco o Fernando para falar das próximas etapas dessa questão do matchmaking, porque eu acho que as pessoas vão ficar curiosas com o que está vindo por aí, né? Porque meio que a gente deu umas pinceladas sobre isso nas falas anteriores, e eu acho que é importante o Fernando falar sobre o que está por vir. Obrigado, Priscila. Você é certamente uma parceira muito importante aí nesses projetos por vir. Eu sei que o Bruno falou aqui, deu um glimpse, uma abordagem aqui rápida sobre as rodadas de negócios multilaterais que nós vamos realizar, né, em junho, né? É um grande projeto. Eu diria para vocês que o maior até então, em termos de matchmaking, rodadas de negócios, que nós estamos envolvidos. Nós estamos negociando com a OMP justamente fazer um dia de showcase dessa atual fase 3. Eu esqueci de falar isso, né? Nós estamos numa fase 3 do projeto de aceleração. Ela está em curso, tá? E aí a ideia é fazer o showcase na mesma semana de uma grande semana de showcases aí para rodadas de negócios entre alguns países da América Latina e Europa, né? A gente contratou porque eu estou aqui com uma sensação estranha de estar sendo convidado numa casa e de falar de um outro parceiro, mas a gente tem um outro parceiro internacional que vai patrocinar junto com a CEPAL, né? Uma série de ações. Nós estamos com 4 consultores, um para agricultura sustentável, um para gestão de resíduos, um para energias renováveis, e a gente está querendo, na realidade, fazer um 4º dia também para hidrogênio verde, né? Especial para hidrogênio verde, dado o interesse político, técnico-político em torno da questão, né? Então, assim, é um gostinho. Eu vou, na realidade, deixar no chat aqui o meu e-mail, tá? Para contatos. Se alguém tiver interesse, Cecília, inclusive, né? Para a gente poder... estipular apoios e parcerias
para podermos Tá. brilhantar o projeto, tá? Ah, legal, Daniela, muito legal. Gente, a gente conta com o input de vocês, sabe? A gente conta com o input de vocês e que vocês, se possível, busquem a gente ativamente, porque é um país muito grande, é um projeto muito ambicioso. Então, por favor, se façam... não se demorem em mandar um e-mail aqui demonstrando interesse, tá? O Leonardo Medeiros de Jesus falou que queria fazer uma pergunta para o Fernando, para a Sabrina, bem rapidinho, porque a gente tem que fazer intervalo, senão vocês puxam minha orelha, dizendo que não tem intervalo, eu não posso comer intervalo. Então, vamos lá, Leonardo, faça a sua pergunta rapidamente, e aí a gente vai encerrar. Bom dia a todos. Fernando e Sabrina, ontem eu fiz uma pergunta, mas tinha mais a ver, na verdade, com a de hoje, referente à questão da listagem das tecnologias verdes, né, aquele documento baseado no inventário da OMP. Eu já vinha notando, por exemplo, que dentro dos campos das principais categorias, energias alternativas, que tem várias subcategorias, né, transportes não tem subcategorias dentro de cada classificação dentro de transportes, conservação de energia também não, gerenciamento de resíduos tem muitas subcategorias. E a minha dúvida é em relação, porque eu trabalho com a área de agricultura sustentável, né, trabalhei como analista de patentes no NIT, agora estou na Rede Mineira de Propriedade Intelectual, com foco em fazer monitoramento e prospecção tecnológica para as ICTs, né, da rede, no caso, inicialmente uma análise patentária para o NIT da Universidade Federal de Viçosa. E eu notei que a categoria de agricultura sustentável, ela tem apenas 4 subcategorias. Dentro dessas subcategorias não tem especificado, por exemplo, a última categoria, que é a melhoria do solo, só tem como exemplo, entre parênteses, fertilizantes orgânicos derivados de resíduos. E eu gostaria de saber se tem planos ou ações para complementar essa categoria, né? Porque se você entrar na área de agricultura, por exemplo, na área de reflorestamento, irrigação, pesticidas, vai entrar em biopesticidas, né? Muita coisa a ser acrescentada, ao meu ver, né? Não sei se tem planos para isso, já projetos para remodelar, aprimorar essa tabela e essas subcategorias. Você quer saber do ponto de vista da OMP ou do ponto de vista do NPI, assim, para o seu trâmite prioritário? IPC Green mesmo, o inventário. Eu acho que, na verdade... Vão atualizar as subcategorias. Sim. É porque nós utilizamos o IPC, o inventário verde da OMP, o IPC Green, né, como base para elencar as tecnologias elegíveis no nosso trâmite prioritário, né? Precisa ser atualizado, né? Eu acho que é ponto pacífico aqui. Esse é um esforço que realmente cabe à diretora de patente. Eu posso levar, na realidade, o pleito aqui para o gestor que cuida, tá, do trâmite prioritário em tecnologias verdes, para realmente a gente poder repensar aí no médio espaço de tempo ou curto como é que a gente pode fazer uma atualização. Mas é como a Sabrina também falou, eu não quero me antecipar a ela, mas como o projeto foi descontinuado, né, eu acho que existe um desafio aí em torno principalmente dos escritórios, né, para que eles mantenham viva através do entendimento do que é estratégico dentro dos países, dos nossos países, né? Sabrina, quer fazer algum comentário? Porque não temos mais tempo, gente. Temos que começar pontualmente 10h40 com o estudo de caso. Então, a gente pode continuar o debate, mas o intervalo vai ser prejudicado, ok? Douglas, por favor, pode fazer comentário, mas eu acho que primeiro a Sabrina queria fazer um comentário, e depois Douglas Santo, nosso pai das patentes verdes aqui. Não, obrigada, Cecília, e Leonardo pela pergunta, e Fernando pela resposta, porque você basicamente já disse o que eu queria dizer. Basicamente, o IPC, pelo menos até onde eu saiba, é um projeto que não vai ser continuado,
Então, aqui pela OMP, na verdade, o nosso interesse, até como uso para o White Green, a gente não usa. Então, eu acho que seria mais, como o Fernando disse, uma questão dos países que têm interesse de incrementar e as categorias que já estão presentes no processo de requerimento deles mesmos, mas do ponto de vista da OMP, não existe essa ideia até onde eu saiba. Obrigada. Douglas, um comentário para pelo menos ter 5 minutos de intervalo, por favor. Não, menos do que isso. Vou parabenizar a Sabrina e o Cassib aí pelas apresentações. E só complementando pelo próprio histórico da formação do inventário verde, né, como ele foi feito, né, 2009, 2010, convocando vários escritórios para se debater, projetos que foram criados específicos para isso, eu acho muito pouco provável realmente que ele fosse reformulado. Mas, Leonardo, não há tempo perdido, porque você tem a CPC, tá? E na CPC você tem a Y02 e a Y04, que já ajuda muito a fazer essa complementação, tá certo? Dessas tecnologias. E, juntamente com isso, o Darent Innovation Index tem o Green Technology Manual Codes. Então, são códigos manuais que a Darent tem, específicos para a área de tecnologias verdes. Então, consultando lá, você também complementa, né, essa visão, né, das classificações e torna mais precisa as suas buscas. E pode até ajudar mais nessa questão de seleção de projetos, né, para seleção de empresas, utilizando essas ferramentas complementares, porque foi assim, um esforço enorme, né, da OMP de 2010, 2009, para poder estipular e criar isso aí em acordo com vários escritórios de patentes. Inclusive, o Brasil participou na parte de metalurgia. Então, é só isso aí que eu queria contribuir, Cecília. Obrigado e parabéns aos palestrantes. Ok, obrigada, gente. 4 minutos de intervalo, 10h40 voltamos pontualmente com a presença do Ricardo Miller, que vai falar sobre biogás, tá bom? Até...